Record. Acho que eu vou colocar Vamos por lá, trás bom. eu vou fazer dois testes. Um por trás do computador, porque eu estou de costa com a luz solar, e depois eu vou ver se eu troco a mesa para lá, porque não tem tomada, na verdade. Eu vou ter que colocar uma extensão, entendeu? Comprar uma extensão. É. Vamos lá. Ontem a gente viu o conteúdo teórico, né, dos processos e julgamentos dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, né? Introdução, viu que é a partir do artigo 514 do Código de Processo Penal. Vimos o procedimento para crimes inafiançáveis, né? Ou seja, em se tratando de crimes funcionais inafiançáveis, o rito previsto é praticamente idêntico ao rito comum ordinário, né? Com a única diferença de que a queixa ou a denúncia, com o documento ou a justificação de que faça presumir a existência do crime ou declaração fundamentada da impossibilidade da apresentação destas provas, nos termos do artigo 513 do Código de Processo Penal. Após isso, segue-se o mesmo rito do procedimento ordinário, ou seja, a única diferença do rito ordinário o rito próprio dos servidores públicos, os crimes próprios, no caso de crime inafiançável, é na hora que você faz a denúncia, né, ou a queixa-crime, você tem que trazer os documentos, né, de justificação, tem que ter o documento. No caso de crime afiançáveis, que é todo o processo que a gente viu, né, procedimento para crimes afiançáveis, a diferença é que tem aquela resposta preliminar, né, que você dá para o servidor, e tem, né, depois a resposta à acusação. Vimos que tem duas vertentes, né, do STJ e do STF, né? A resposta do STF é que sempre vai ter resposta preliminar, só não vai existir resposta preliminar, né? Só não vai ter resposta preliminar quando a queixa vier de um subsídio de um inquérito policial e se houver dano para a vítima, né, na verdade, para o acusado, caso ele não tenha tido a resposta preliminar. No caso do STJ é diferente. Se for, né, de PAD, não cabe. Se for de inquérito, não cabe. Então, são dois casos que não cabem. O STJ são dois casos. O STJ tem até súmula no que diz respeito ao inquérito. No STJ, se tiver inquérito, aí já está dispensado. O STJ, se tiver PAD, processo administrativo disciplinar, aí você também não tem essa, né, obrigação de fazer essa resposta preliminar do ouvido. Agora a gente vai para os exercícios. Esse conteúdo teórico foi bem rápido, né? Vamos lá, IADES. Esse aqui eu acho que é 2019, a Secretaria, acho que de Administração Penitenciária de Goiás. Vamos lá. Nos que tange os crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, assinale a alternativa correta. O processo e julgamento nesses crimes competirá ao chefe imediato do funcionário público? Não, né? Não, É juiz, né? não. Nada a ver. A queixa ou a denúncia poderão ser anônimas? Não, né? Não Não. existe isso aqui nem. Na verdade, assim, toda vez que você tem algum documento anônimo na administração pública, que você vai iniciar PAD, inclusive PAD, né? Que eu já peguei também de PAD. Você faz um VPP, verificação preliminar, entendeu? De procedência. Isso existe tanto na área policial, o delegado ele tem a possibilidade, de vez de ficar fazendo uma portaria, né, para abrir um inquérito, ele faz um VPP, é a verificação preliminar de procedência. Você pega aquela informação e manda alguém, né, dar uma verificada nisso aí, ver se, né, e não pode só com base na denúncia anônima já abrir um inquérito, indiciar a pessoa, vamos lá e tal. Não, tem que fazer uma verificação preliminar. Vai que é alguém que está com raiva, sei lá, amante da pessoa, tem Perseguindo. muita coisa perseguindo, essas questões, né? Vamos lá, então não pode com a queixa anônima, não necessitando inicialmente de nenhum documento, ao contrário. Os crimes de responsabilidade são crimes Não. inafiançáveis? Aí depende, né? Depende, tem afiançável e tem inafiançável, depende. Se o servidor público se achar fora da gestão do juiz, será considerado rével? Não, né? Não sei o que é revel. Rével é revelia. Você vai julgar ele sem ouvir ele. Na verdade, sim, quando ele está em outra comarca, o que, que é Vai feito? ser É nomeado um chamado. advogado dativo, né, o defensor público, para fazer essa resposta preliminar para ele. O juiz rejeitará a queixa-crime ou denúncia em despacho fundamentado, até aí está ok,
caso seja convencido pela resposta do acusado, ok, ou do seu defensor da inexistência do crime ou da improcedência da ação. Letra E, né? Daí é o que está previsto no artigo do Código de Processo Penal, que ele pode rejeitar a denúncia sem abrir a ação penal com base na resposta. Então, errado, 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 letra E correta, tá certo. Aqui, ó, o juiz rejeitará a queixa ou a denúncia com despacho fundamentado se convencido pela resposta do acusado, seu defensor, da inexistência do crime ou da improcedência da ação. Vamos, segunda, Fundação Getúlio Vargas, 2019, Tribunal de Justiça do Ceará Técnico. José... Oi. Me veio aqui agora. Qual a importância que o irmão fala aí sobre a respeito da leitura da lei seca mesmo, assim? Na verdade, sim. Tanto faz hoje, a meu ver, tanto faz para qualquer concurso, a leitura da lei seca é essencial. No caso de alguns concursos, ela é essencial nas primeiras fases, nas provas, né, preambulares, preliminares ali, essencial. Você tem que ler, tem que ler. Assim, tem material que, em tese, você não precisa. É como se você já estivesse lendo a lei seca, que a gente sempre está botando aqui. Mas, de repente, abrir no computador a lei seca e dar uma olhada assim, cara, como é que é a estrutura dela, né? Como é que é os capítulos, como é que é os livros. Porque aqui a gente está lendo a lei seca, mas está lendo ela espaçada, né? Espaçada. Então, não gera um conhecimento. É diferente de você, não. Hoje, eu vou parar aqui e vou ler um capítulo aqui no próprio Código de Processo Penal. Tem que ter cuidado com algumas legislações, por exemplo, o Código de Processo Penal. Tem muita coisa lá que não se aplica, que tem que ter um entendimento jurisprudencial do STJ, do STF sobre aquele assunto, né? Tem que ter... o ideal é que você, por exemplo, agora eu vou ler Crimes contra a Administração Pública, capítulo. Você faz a revisão no material de PDF, e depois você vai lá e lê na lei seca. Porque, assim, a problemática é você ler algumas coisas direto na lei seca, porque tem coisa ali que não se aplica, o entendimento não é mais aquele, né? Tem súmula do STJ que dá outra aplicação, então tem que ter muito cuidado com isso, mas é essencial. Então, eu faria esse adendo, assim, vou ler agora, capítulo, apostila, né, o material de crimes contra a administração pública. Ler o material, agora vou ver como é que é no Código Penal para ter uma estrutura mental aqui da lei seca sem estar com a explicação de ninguém. Agora, jamais, né, jamais só ir na lei seca, porque tem, né, questões de súmulas, jurisprudências, entendimentos, coisas que hoje já está tacitamente não recepcionada pela Constituição, porque o Código de Processo Penal, o Código Penal nosso, são anteriores à Constituição. Não sei se o Código de Processo Penal, mas o Código Penal é anterior à Constituição, é de 84, a Constituição de 88. Então, quando não recepciona, não exclui da lei, não, só não aplica. Então, às vezes, aquilo não foi recepcionado pela Constituição, não é aplicado, você está decorando o negócio lá e pode errar numa prova, né? Entendi. Tem muito cuidado. No site do Planalto não há já essa atualização com as súmulas e tal, não, né? Não. Tem algumas informações, alguns casos tem. No ladinho tem o símbolo da justiça. Você clica ali e entende um pouco mais. Mas é mais julgados e tal. Não é explicações. Vamos lá. Fundação Getúlio Vargas, 2019, Tribunal de Justiça do Ceará Técnico. José, funcionário público, foi denunciado pela prática do crime de peculato, né? Crime próprio, que é o furto, né? Peculato é o furto ou o roubo por um funcionário público, né? Na verdade, seria o crime de furto ou roubo. A diferença entre dar o nome de peculato porque ele é feito por um funcionário público. Aí fica um nome específico, peculato. Eu aprendi errado. Como Vendo assim? televisão, eu aprendi que peculato era o uso indevido ou desvio de verba pública. Não, aí é corrupção, né? Desvio de verba pública, tem várias outras possibilidades. Mas também pode ser um tipo de peculato. Tem que ter calma, porque tem esse capítulo todo para revisar aí você. Após análise pelo Ministério Público do procedimento administrativo disciplinar em que foi imposta a sanção ao acusado, encaminhados os autos da autoridade policial para análise da inicial acusatória, de acordo com o Código de Processo Penal, é correto afirmar
Autoridade, tá, vamos lá. Caso aqui é o seguinte: fez o peculato, teve o PAD, então tem um PAD. Tem um PAD, mandou para o Ministério Público o resultado do PAD, dizendo: olha, aqui a gente já puniu aqui, agora tem, né, a parte penal. A gente fez a parte administrativa, que é o processo administrativo disciplinar, e tem a parte penal. Mandou o inquérito. Inquérito não, mandou o PAD. Ok. Mandou para a autoridade judicial, para o juiz. Agora a gente vai lembrando daquela tese do STJ. PAD, você não precisa ter resposta preliminar. STJ, STF, sim, precisa. Vamos lá. Ao acusado, após o recebimento da denúncia, será notificado para a apresentação de resposta preliminar, ocasião em que deverá ser apresentado o rol de testemunhas, mas não caberá instrução com documentos e justificações. Acho que está errado. Tem que, pode botar documentos e justificações na resposta preliminar. Acho que não tem nem rol de testemunha. Que, na verdade, se nessa resposta preliminar, o que você vai se defender é dos fatos. Se o juiz aceitar essa sua primeira alegação, ele nem aceita a denúncia. Está errado ali que ele não recebe a denúncia, nem aceita a denúncia, nem processa ela. Caso o juiz não aceite, você vai ter que fazer a resposta formal, indicar testemunhas, fazer toda a questão. Então, para mim, está errado nesse sentido. O rito comum ordinário com recebimento da denúncia e citação, vamos lá, é correto afirmar que o rito comum ordinário com recebimento da denúncia e citação imediata acusada deverá ser observado, já que não existe previsão legal de procedimento especial? Não, ao contrário, a gente acabou de estudar que existe um procedimento especial. O oferecimento de denúncia não foi válido, tendo em vista que era indispensável a prévia existência do inquérito policial? Não, né? Inquérito policial não é nem necessário, né? Esse daqui é o típico caso que a gente conversou lá na época que a gente estudou a apostila de inquérito. Vê que aqui vai começar uma ação penal que não teve inquérito policial pelo delegado. Foi direto de um PAD para o Ministério Público, entendeu? Que é uma parte administrativa e ela pode ser dispensada, né? A parte do inquérito, uma vez que já tem as provas, né? Lá no PAD, né? Provas não, vamos usar agora o conteúdo técnico. Tá, a gente tem o... Indícios de materialidade. Não, assim, quando você quer falar desses documentos, você fala que você tem as informações, não é o termo que eu ia usar, tipo assim, o conteúdo de informação. Que lembrando, nem no inquérito policial que o delegado está fazendo ali, o inquérito policial, na verdade, é um conteúdo de informação, ele é informacional. A prova só vai existir o nome prova é porque a gente não estudou, não tem material, no teu conteúdo não tem o pedido desse conteúdo, mas existe um capítulo que diz assim da prova, tanto no Código de Processo Civil quanto no Código de Processo Penal. Então tem toda uma teoria do que é prova. Entendi. Entendeu? Prova né, um termo jurídico. Quando você fala prova, parece assim, que está usando o termo jurídico. Não, está usando o termo jurídico do processo. Não, na verdade, sim, eu sei que o que você quis falar é do senso comum, mas, na verdade, juridicamente, a prova ela tem um conceito jurídico. A partir do momento que aquilo se tornou uma prova, ou seja, aquilo ali é uma verdade material, de fato. Aqui, o inquérito ou o PAD, ele não tem provas ainda. O que ele tem aí são conteúdos informacionais, entendeu? São, né, peças informacionais, é uma peça informacional. Por que não tem prova? Porque a prova só existe a partir do momento em que tem o contraditório. Eu falo isso, você alega aquilo, ok, e o juiz faz uma compilação disso. Isso tornou uma prova porque teve o direito ao contraditório. Então, eu sei tanto a versão de quem alegou, quanto o contraditório de quem foi acusado sobre esse fato. E em relação a esse fato, eu tenho fotos, tenho vídeos, tenho a perícia. Então, em relação a esse fato, eu tenho as provas desse fato. Comprovantes de depósito, etc. Depósito que for, inclusive com contraditório. O que faz com que ela se torne prova é que tem o contraditório. Tem as duas versões, né? Tanto de quem está trazendo o documento, quanto de quem está sendo acusado em relação a esse documento. Sim. Vamos lá. A análise, letra D, a análise do recebimento ou não da denúncia somente será realizada após a notificação do acusado para a apresentação de defesa prévia preliminar no prazo de 15 dias. Tá certo, por enquanto, sim.
O acusado, considerando a notificação para apresentação de defesa preliminar no prazo de 10 dias, não. Então, essa aqui é contraditória. Se a de cima está certa, isso aqui está errado. O que está dizendo aqui, está falando a mesma coisa, só que aqui ele deu 15 e aqui ele deu 10. 10 é só depois. Então, a letra D para mim. Quer fazer alguma ponderação? Chuta aí a sua. Chuta não, né? Analisa juridicamente. Não, eu ia ficar, a A e a B, a C deu para matar de boa. Eu ia ficar em dúvida aí na D, né? Aqui, Mas ó, porque na análise D... do recebimento, análise do recebimento da denúncia somente será realizada após notificação do acusado para a apresentação da defesa preliminar de 15 dias. O que ele está querendo saber na D e E é se você sabe o prazo. O prazo é primeiro 15 dias. Caso eu não aceite essas alegações e rejeite a denúncia, eu te dou mais 10 para você responder. Só que esse 10 é a resposta à acusação, não é mais resposta preliminar. A resposta preliminar é 15 e depois, caso eu não aceite, dizer não, vou processar a ação penal. Agora você me responde às acusações. Aí tem que trazer documento, testemunho, o que for, na sua resposta. Aí eu te dou 10. Então, ele está colocando aqui que a defesa preliminar é 10. Não dá. Essa, na verdade, sim, é o tipo de caso que você já sabe onde é que está o foco da questão. Porque ele botou defesa preliminar, defesa preliminar. Como você tem que saber a certa, essas duas são excludentes. Ou a defesa preliminar é 15 ou a defesa preliminar é 10. Entendeu? Então, o foco está aqui. Você só tem que definir quem está certo e está errado. Para mim, é a letra D. Vamos lá. Letra D, tá vendo? Nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou a queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-lo e ordenará a notificação do acusado para responder no prazo, por escrito, dentro do prazo de 15 dias. Aí tem, ó, o juiz rejeitará a queixa ou denúncia em despacho fundamentado, se convencido pela resposta do acusado e defensor da inexistência do crime ou da improcedência da ação. Aí ele, né? Se ele não aceitar essa resposta, aí ele abre mais 10. Vamos lá, letra terceira. Funesp, 2019, Prefeitura de Serquilhos, procurador. Os crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, né, a queixa ou a denúncia será instruída com documentos ou a justificação que faça presumir a existência do delito. Correto até aí, né? Ou com a declaração fundamentada da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas. Correto. E nos afiançáveis, estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz receberá e ordenará a citação do acusado para responder a acusação para escrito. Aí, de novo o prazo, 10 não, é 15. Essa resposta preliminar é 15 dias. Né? Ele vai Se for citar. preliminar, o prazo é maior. É. Se for A resposta à acusação volta a ser o prazo que é do pessoal comum. Hoje, se você for acusado numa ação penal, né, bater aqui, abrir uma ação penal contra você, o juiz aceitou a denúncia, você vai ter 10 dias para fazer sua resposta à acusação. Entendeu? Tem que lembrar do rito comum. O rito comum é 10 dias para todo mundo. Tá vendo? É errado aqui. 15 depois dias. da formal notificação. Por exemplo, você está respondendo o inquérito. Sei lá, crime babaca aí, ameaçou o cara e tal, calúnia e tal, babá. Afinal, deu tudo, não teve jeito, não teve acordo, foi para o juizado especial, criminal, vara criminal, você não quis acordo, o cara não quis aquele acordo, a transação prévia, né, acordo prévio, aí o cara, não quero acordar, eu quero ir para os finalmente, o Ministério Público, ok, então vou fazer a denúncia aqui, o Ministério Público fez a denúncia, o juiz aceitou, não teve transação penal, você não quis fazer acordo, não quis pagar a cesta básica, não fez nada. Vai ter processado, crime de calúnia, sei lá, difamação. Ele vai te dar 10 dias depois que o Ministério Público colocar a denúncia para você responder a denúncia, a acusação. Tá? Só lembrar, do rito ordinário é 10 dias, inicia com 10 dias. CESP 2019, Tribunal de Justiça da Bahia, juiz. No procedimento por crime funcional, em caso de ilícito afiançável, o réu será notificado para emitir a defesa preliminar por escrito no prazo de 15 dias. Agora sim. Ele gosta desse prazo porque ele é diferente, né? É 15 dias. Mas não é 10? Não. 10 é só no rito comum. CESP 2018,
STJ, técnico judiciário. Se a denúncia contra servidor público a respeito de prática de crime contra a administração pública em geral vier acompanhado do respectivo inquérito policial, será desnecessária, né, a resposta preliminar prevista no procedimento especial para crimes dessa natureza. Ou seja, está correto. Tanto o STF quanto o STJ entende que o inquérito elimina essa resposta preliminar de 15 dias. No caso do STF, ele só entende que deveria ter tido a resposta preliminar se o acusado, né, teve algum prejuízo. Entendeu? Possa ter algum prejuízo ou teve. Eu não entendi como é que seria esse prejuízo. Que é uma possibilidade de ter tido um prejuízo. Isso. O problema é que, assim, e não teve, né, essa possibilidade, e só vai comprovar o prejuízo, não sei se ele vai querer algum dano, não sei como é que é, perdas e danos. Como assim? Teve o inquérito policial, né, teve um inquérito policial, né? E aí foi subsidiado e não apresentou o que tinha que apresentar lá. Foi subsidiada por meio do inquérito policial a denúncia. E não teve resposta preliminar. De cara, né? Quando teve a ação penal, né? Ele foi lá, trouxe a resposta à acusação e mostrou, não sei como é que seria isso, mostrando que não precisava nem ter aberto ação, porque o juiz de cara, de pronto ali, pode fazer a absolvição sumária dele. Ou seja, a mesma informação que ele trouxe na resposta à acusação, se ele trouxesse na preliminar, né? Resposta na preliminar, ele não teria aceitado a denúncia, porque a resposta inicial dele da acusação teve a absolvição sumária, nem continuou. O juiz diz, olha, está absolvido sumariamente. Mas pelo motivo de ter aberto a ação penal, o nome dele saiu na imprensa, o desafeto político dele começou a dizer que ele estava respondendo inquérito, né, uma ação penal. Sem ter, né? Sem Sido ter, né, aceito sem ter sido aceito. pelo menos Porque você não está respondendo nada. Se o juiz tivesse feito a defesa prévia, nem tinha tido um documento com número de processo, entendeu? Entendi. Porque uma coisa é você responder processo, que na hora que eu abro ação penal, eu posso dizer que você é um acusado. Enquanto eu não abro ação... Quando, assim, como é que funciona para você entender tecnicamente, juridicamente? Cheguei lá com a informação do delegado. Mas o cara fez isso, aquilo, outro. Enquanto eu não abrir o inquérito, não é nada, você não é nada. Eu posso fazer uma verificação preliminar de procedência, é o VPP, que a gente chama no Código de Processo Penal. Não é nada. Vi no VPP que tem alguma coisa ali, você passa a ser o indiciado. Quando você está respondendo o inquérito, você é indiciado. O delegado diz, eu indicio, faço uma portaria de indiciamento, que é a abertura do inquérito policial. Você foi indiciado. No final, o delegado vai fazer o relatório final, né? Você vai receber lá o nome de indiciado. Indicio fulano de tal nos crimes tais, do relatório final. Você se tornou indiciado, não é por causa do relatório final, não, mas no inquérito você é indiciado. Passou a fase do processo, entrou para a fase da ação penal. Se eu não abrir ação penal, você não é nada, você foi só um cara indiciado. É um termo, é indiciado. Se eu aceito a ação penal, você é para ser um acusado, você é um réu num processo criminal. Se eu chegar lá na frente, politicamente, te falar isso, num debate político, as coisas, você não vai poder sei lá, pedir danos morais, você não vai poder me pedir, sei lá, calúnia, nada disso. Porque esse é o termo. Só que para a população comum, quando ouve isso, fala, pô, esse cara é bandido. Não vou votar nele, não. Porque o cara pode usar isso maliciosamente, politicamente, no discurso. Você é Tem até, bandido, você é um acusado no até o processo trânsito em julgado criminal. não tem nada provado, né? Assim. Não, mas eu não estou dizendo que você é culpado, estou dizendo que você é um acusado, que você é um réu. Então, Né? até o trânsito em julgado, nada é Uhum. provado. Então, você não é um culpado ainda, Não é o você é só... culpado, mas se ele tivesse a resposta preliminar, nem isso cara ia poder falar, porque aí estaria cometendo uma difamação, porque não teve processo, a resposta preliminar eliminou o negócio, ou seja, não teria dano à imagem dele.
Entendeu? Porque se o cara dissesse isso no discurso político, dizer você é um réu, não sou réu, não. Na resposta preliminar não teve ação penal, não tenho nenhuma ação penal no meu nome. Porque depois que você registra uma ação penal, você pode ter ser absolvido sumariamente, mas aquilo ali fica registrado para sempre. A hora que eu digitar no Google, ainda mais agora com a decisão do Supremo, o Supremo decidiu, né, o direito ao esquecimento, que não existe direito ao esquecimento, se aquilo foi verdade. Então, se aquilo foi verdade, que você chegou a responder uma denúncia, né, ainda que eu tenha absolução sumária, aquilo ali não gera nada, você não pode excluir do Google. Ou seja, toda vez que eu googar você vai ter esse inquérito, essa ação penal, esse processo penal, entendeu? Mesmo que tenha sido absolvido sumariamente. Mas se você tivesse respondido preliminarmente e não tivesse o juiz como absolveu sumariamente, provavelmente também rejeitaria a denúncia. Quando eu digitasse no Tribunal de Justiça, no Google, não ia aparecer nenhum inquérito, nenhum processo penal no seu nome. Entendeu? Eu acho que aí teria um prejuízo, né? Para a imagem da pessoa. A imagem, tá. Vamos lá, súmula 330, né? É desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 do Código de Processo Penal na ação penal instruída por inquérito policial. Todavia, como a posição no STF sentido contrário, sustentando que mesmo nesse caso seria necessária a resposta preliminar, a questão foi anulada. CESP 2016 TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, analista judiciário, área judiciária adaptada. De acordo com o Código de Processo Penal, o procedimento dos crimes funcionais aplica-se a todos os crimes funcionais afiançáveis e inafiançáveis, não, né? A gente viu que tem diferença lá, tem um procedimento para o afiançável e para o inafiançável. Inafiançável é o procedimento comum. A diferença é que tem que trazer um conteúdo mais substancioso na denúncia. Mas segue o rito comum, só a diferença é essa. Tem essa questão. No caso de afiançável, tem essa resposta preliminar, né? Então o rito é diferente. Né? Então não é igual os dois. Tanto é que é dois, deixa eu voltar aqui para você ver. É dois itens separados aqui. Ó. Cadê aqui? Ó? Tem o procedimento para crimes inafiançáveis e procedimento para crimes afiançáveis. Esse procedimento de resposta preliminar que a gente está estudando é no afiançável. No afiançável, essa é a resposta preliminar. No inafiançável, é igual ao comum. Você não tem resposta preliminar, vai direto para os finalmente. Já me manda resposta à acusação dentro de 10 dias. No afiançável, tem toda essa malemolência aí, tem todo esse para não prejudicar a imagem do servidor público. 10, 15 dias, me responde aí. Isso aqui é veracidade, não sei o quê. Não vou nem abrir ação penal ainda. Eu acho que é mais nesse sentido, entendeu? Esse procedimento é para não, vamos dizer assim, não prejudicar a imagem do servidor, né? Representa o Estado. Uma CESP 2018, Superior Tribunal de Justiça, Técnico Judiciário. Se a denúncia contra o servidor a respeito da prática de crime contra a administração pública em geral vier acompanhado do respectivo inquérito policial, será desnecessária a resposta preliminar prevista no procedimento especial para crimes dessa natureza? Certo, né? É o caso do... A gente acabou de fazer nessa questão, mas ela foi anulada. A gente já viu isso aqui. É porque não especificou, né, de acordo com o entendimento do STJ. Se tivesse... É porque o concurso era... um ou outro. Mas o grande problema foi esse aqui, ó. Eu responderia certo para não esperar a anulação, porque o concurso é do STJ, ele vai perguntar de quem? E ele está esperando que você saiba o entendimento dele mesmo, né? Eu marcaria isso, não. Então, assim, teve gente que se beneficiou com a anulação. Eu ficaria, meu irmão, é o STJ e está querendo saber se eu sei a súmula dele, né? Apesar que é comum, né? Só lá a diferença, né, no tocante a inquérito. O inquérito, né? Que um diz que o STF fala que o acusado precisa dar resposta, já o STJ diz que não precisa. Tem inquérito, já era. Né? CESP 2013, Polícia Federal, Delegado de Polícia. Nos casos de crimes afiançáveis, né, que é o caso
que a gente está estudando de responsabilidade do funcionário público, a legislação processual antecipa o contraditório antes da inauguração da ação penal com a apresentação de defesa preliminar, certo, né? Que tem aquela Caraca, resposta peraí. preliminar. Nos casos de crimes afiançáveis de responsabilidade do funcionário público, a legislação processual, o Código de Processo Penal, antecipa o contraditório antes da inauguração da ação penal, antes do início da ação penal, né? Com a apresentação de defesa preliminar. E tem essa defesa preliminar antes de ação penal. É isso é correto, pois em tal procedimento existe dois momentos para a apresentação da defesa pelo acusado: um antes do recebimento da denúncia e outro depois, nos termos do artigo 14, do artigo 514 do Código de Processo Penal. Né? 8. CESP 2013, Ministério Público da União, analista. Considerando que um servidor público tenha sido preso em flagrante pela prática de peculato cometido em desfavor da Caixa Econômica Federal, tendo sido o crime facilitado em razão da função exercida pelo referido servidor. Ou seja, vamos lá. Julgo os itens a seguir com base na legislação processual penal. Por se tratar de crime afiançável, o servidor é garantido o direito de apresentar resposta preliminar no prazo de 15 dias, certo? Logo após a notificação pelo juiz processante, quando então o juiz decidirá pelo recebimento ou rejeição da denúncia, certo? Como aí não botou nada de STJ, nada disso, porque assim, se for um crime de peculato, né, teve a prisão em flagrante, provavelmente vai vir um inquérito. Mas foi inafiançável também, né? Não, foi, cadê? Inafiançável. Não, foi Não, foi afiançável, afiançável. desculpa. Peculato. Não, mas aí, qual é a grande pegadinha aqui que eu achei, né? Tenha sido preso em flagrante. Ou seja, teve um inquérito, prisão em flagrante, você vai com o auto da prisão em flagrante para uma delegacia. Como ele não deu preponderância para o inquérito, olha, e inclusive a denúncia foi subsidiada com o inquérito. Fala, opa, ele quer que eu saiba da súmula do STJ, 330. Como ele não falou nada, segue entendeu que a banca está querendo, literalmente. Segue o jogo, segue o jogo. Ele está querendo o básico aqui, 514, né, do Código de Processo Penal. Entendeu? Que é a regra da lei, né? Que é o basicão. Legal. Funiverso, 2015. Esse aqui é a Secretaria de Administração Penitenciária também, DF, Agente Penitenciário. Segundo o entendimento do STF, nos crimes afiançáveis de responsabilidade dos funcionários públicos, sejam eles funcionários típicos ou não, estando a denúncia em devida forma, o juiz deve mandá-la autuá-la e ordenar a notificação do acusado para responder a acusação por escrito. É o problema que está errado, mas vamos lá. Segundo o entendimento dos crimes afiançáveis, sejam eles funcionais, sejam eles típicos ou não, aqui, porque tem que ser típico, entendeu? Como assim tem que ser típico? Tem que ser aquele crime típico, assim, do que está previsto no capítulo. Se for um crime por funcionário público, mas não seja um tipificado, ou seja, não está caracterizado nitidamente, né? Que é um crime de funcionário público, o cara não sabia que ele era funcionário público, aquela coisa toda, você tirou a tipicidade, deixou de ser próprio, aí segue o rito comum. Não tem que ter resposta preliminar. Entendeu o que ele está perguntando aqui? Que esse procedimento de resposta preliminar é para o crime próprio, com a tipicidade própria do funcionário público. Na hora que o funcionário público comete um crime, mas não está caracterizado a tipicidade mesmo do peculato, é praticamente um crime comum, aí segue o rito comum, não vou dar essa margem para o cara, não? Eu poderia estar errado também dessa terceira parte aí, ó, o juiz deve mandar atuá-la e ordenar a notificação do acusado, ele seria um indiciado, né? Ou não, aí ele é acusado, tá acusado. Aquele já é acusado. Né? Aí ele já é acusado. E vai se tornar réu quando for aceita a denúncia. Mas ele já é um acusado. Entendi. Entendeu qual é a diferença? É porque se você for um funcionário público cometer um crime, você é um cidadão comum, vai responder o rito normal. Agora, se você é funcionário público e o crime é típico, o crime é típico, aí é o procedimento especial. Entendeu o que ele está perguntando? Típicos ou não? Não. Se não é típico, não é o procedimento especial. Vou dar um exemplo de uma outra postilha que a gente leu. O policial rodoviário federal que entrou dentro de um caminhão em outro país e atravessou a fronteira ali como
sem estar caracterizado. E ele não trabalhava na fronteira. Ele é policial federal de outro estado, por exemplo, do centro do Brasil. Ele entrou lá no norte ou no sul. Não se identificou Então, também, não ele deu não se carteirada. identificou. Isso. Então, ele vai responder como crime comum. Porque Contrabando ou apesar descaminho, o que for. descaminho ou contrabando. Não, Agora, contrabando, na verdade. se ele usasse da sua função pública, né, ali dando uma carteirada, apresentando-se como tal, né, como Aham. policial rodoviário federal, aí sim ele estaria praticando um crime próprio, né, Aí estaria fazendo o típico, né? típico, crime Fato próprio típico de um típico. crime próprio, porque ele usou do Isso. cargo. Quando ele Tá. não usa do cargo, ele é crime comum. Ele está junto com o cara ali fazendo contrabando. Aí você não vai fazer o procedimento preliminar, né? E tem errado. A STF firmou entendimento no sentido de que tal procedimento, notificação para apresentação de defesa preliminar, só se aplica aos crimes funcionais típicos, ou seja, aqueles que exigem a condição de funcionário público do agente. Se o crime praticado pelo funcionário público não é um crime próprio de funcionário público, ou seja, pode ser praticado isoladamente por um particular, não teremos a aplicação do regramento do artigo 514. Fundação Carlos Chagas, 2008, Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, procurador. O Código de Processo Penal prevê o rito especial para o processo e julgamento dos crimes de responsabilidade de funcionários públicos. Esse rito especial impede que o acusado possa ser preso antes de recebida a denúncia, ainda que o crime seja inafiançável? Não tem nada sobre isso. Vamos deixar em branco. Permite ao acusado se defender antes de recebida a denúncia se o crime for afiançável? Isso aqui está correto. Sim, Se for afiançável, ele pode se defender. Permite ao acusado se defender antes de ser recebida a denúncia se o crime for inafiançável? Não. não, nem Se ele for precisa ser inafiançável, é o defesa, rito vai comum, direto. né? Ele só precisa, a denúncia estar com vários documentos, subsídios, e se não tiver esses documentos, o cara tem que dizer na denúncia, olha, eu não tenho esses documentos, não posso colocar agora. É isso que está escrito lá, entendeu? O Sim, formato está escrito lá. Permite ao acusado a efetivação de acordo para evitar recebimento da denúncia se o crime for afiançável? Não tem nada disso aqui. Não cabe crimes contra a administração pública, transação penal, entendeu? Então, não tem acordo. Esse acordo só existe naqueles crimes que estão disponíveis lá na vara de execução do juizado especial. Né? Permite ao acusado a efetivação de acordo para evitar o recebimento da denúncia? Não, de novo. Porque um é afiançável, outro é inafiançável. Para mim, ficou a letra B. Deixa eu ver só essa. Impede que o acusado possa ser preso antes de recebida a denúncia, ainda que o crime seja inafiançável? Não, ele tem que né? passar pelo processo legal, né? Não, aqui é porque, por exemplo, o que ele quer falar aqui, o erro está aqui, é o seguinte: pede que o acusado possa ser preso. A prisão não tem nada a ver se ele ser funcionário público. Se durante o inquérito o cara pedir uma prisão temporária, vamos lá, pedir a temporária dele, para pegar as coisas lá na casa dele, né? Para fazer alguma coisa, não tem nenhum problema de pedir a temporária. Se o crime é afiançável ou inafiançável, não sei. Não tem nada a ver isso aqui para mim. Vamos ler o comentário dele. Para mim, eu fico com a B. Vamos ver o que ele comenta na A. Só a A que ficou meio nebuloso aqui. Mas É, eu acho que ele pode ser preso, independente disso. Né? Tiver lá no inquérito, o delegado da Polícia Federal, delegado da Polícia Civil, no crime próprio, dizer, ó, meu irmão, tá fazendo corrupção de licitação. Vou lá no inquérito policial e faço um busca e apreensão, mando prender ele e vou fazer algumas coisas aí. Vamos lá. O rito especial previsto nos crimes de responsabilidade do funcionário público deve ser analisado sob dois prismas. Com relação aos crimes inafiançáveis, a diferença é praticamente nula, exigindo-se a lei tão somente juntada de determinado documento quando da propositura da ação penal. No entanto, quando estivermos diante de crimes funcionais afiançáveis, a diferença é substancial. O CPP estabelece que, nesse caso, haverá um momento anterior à análise do recebimento da denúncia ou queixa, no qual o acusado poderá se defender, apresentando no prazo de 15 dias defesa preliminar, na forma do artigo 514 do Código de Processo Penal. Somente após a apresentação desta defesa preliminar, ou transcurso do prazo sem o seu oferecimento, é que o juiz decidirá se recebe ou rejeita a denúncia ou queixa. Isso não impede, entretanto, que o juiz, antes mesmo de mandar notificar o réu, verificando a inépcia da peça inicial acusatória, o rejeite liminarmente, nos termos dos 395. Então, não tem nada a ver. Aquela ali nem também deu resposta adequada para a letra A. pois é, eu ia Mas falar é isso a letra agora. B. Não achei que foi Às vezes prolífico, os não. exercícios têm isso. Vamos lá.
Fundação Carlos Chagas, 2011, Tribunal Regional Eleitoral do AP Amapá, né? Analista judiciário, área judiciária. Nos crimes afiançáveis de responsabilidade de funcionários públicos, estando a denúncia ou a queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-lo e ordenará a notificação do acusado, para responder por escrito dentro do prazo de 5, 10, 15, 30, 20, 15. Aí só teria duas questões, né? 10 ou 15, mas seria 10 ou 15, 15. né? Porque Mas ninguém falou aí em 5, ninguém falou em 20, ninguém falou em eu 30 até sei, agora, mas né? aí é porque você está estudando, né? Na hora lá da prova, o cara que não estudou nada, meu irmão, vou estar um 5 aqui. É. Funesp, 2017, Câmara de Cotia, São Paulo, procurador. Funcionário público do município foi flagrado por um repórter investigativo no estacionamento da prefeitura praticando ato libidinoso em uma adolescente de 13 anos. Após a divulgação da matéria, A foi denunciado pelo Ministério Público por estupro de vulnerável. A denúncia foi precedida de inquérito policial. Recebida a denúncia pelo juiz, determinou-se a citação de A para fins de apresentação de resposta à acusação em 10 dias. A defesa de A impetrou habeas corpus no tribunal, alegando afronta ao rito especial dos crimes de responsabilidade de funcionários públicos, dado que não houve oportunidade para apresentar a resposta preliminar prevista no artigo 514 do Código de Processo Penal. Primeiro está errado, que é um crime de estupro de vulnerável. Não tem Inafiançável, nada. né? Não, primeiro é estupro de vulnerável. Isso aqui não está no capítulo de De crime crimes de típico. funcionário público, De é funcionário verdade. público. Não é peculato, não é corrupção. O que tem a ver? Entendi. Apesar de ser inafiançável, não é. Não sei, eu acho que é inafiançável, né? O estupro, mas Não sei. ele não é Pode ser. típico. Acho que ele. Se fosse inafiançável, não tem resposta prévia. E segundo, não é típico, também não tem resposta prévia. É só nos afiançados que tem resposta prévia. Vamos lá, qual é a resposta? Diante do caso hipotético, não é a alternativa correta. A defesa preliminar prevista no 514 aplica-se ao caso hipotético? Não. Para mim, não. A defesa preliminar prevista no 514 não se aplica ao caso hipotético? Sim, pois, muito embora se trate de ação penal que é por aqui em participação público, praticado por funcionário público, a defesa foi presidida de inquérito policial na esteira do entendimento de tribunais superiores. Então, isso aqui está basicamente correto, mas eu acho que não ter a resposta preliminar tem mais a ver do crime não ser típico, mas tudo bem, essa aqui também já para mim já passaria. Acertou o juiz ao não aplicar a regra do 514, já que o rito especial é previsto apenas para crimes próprios de funcionário público. Também está certo, uma vez citado o prazo para acusado apresentar a resposta à acusação é 10 dias, não, é 15, ele errou no final. Porque essa primeira parte, para mim, que está correta. O juiz ele pode não aplicar, porque não é um crime típico, entendeu? Eu, como juiz, chegou uma situação dessa, eu vou citar o cara para 10 dias, eu, como juiz, vou dizer não. Isso aí não tem nada a ver com o crime do capítulo contra a administração pública. Daí tá. E apesar de ser funcionário público, isso daí é um crime comum para mim, um crime que qualquer um cometeria. Mas a questão erra no sentido de que está colocando que o prazo seria 10 dias, na verdade seria 15, se optasse. Acertou o juiz a não aplicar a regra do 514, já que o rito especial é previsto apenas para crimes próprios de funcionário público. Até aí está certo, essa primeira frase que ele está botando na C e na D. Uma vez citado, o prazo para apresentar a resposta à acusação é de 15 dias, aqui está tudo certo. Agora tem que entender o que ele quer. Isso aqui, o prazo especial para crime, isso aqui é entendimento do STF, e esse aqui, vamos lá, defesa preliminar para justiça 514 não se aplica ao caso hipotético, pois, muito embora se trate de ação penal, que é pura crime patrimonio, a denúncia foi precedida de inquérito policial, na esteira de entendimento dos tribunais superiores. Ou seja, aqui é STJ e STF, entende assim. Primeiro. Aqui só o STF, que entende que tem que ser próprio, e agora para mim daria duas, aqui teria que anular, mas vamos lá, vamos continuar. Na defesa preliminar prevista no 514, o acusado poderá juntar os documentos e rolar até 3... Não, aí a testemunha só vem na resposta à acusação. A resposta preliminar tu tem que só subsidiar o juiz para que ele não aceite a denúncia. Você está se defendendo para ele não aceitar a denúncia. Caso ele aceite a denúncia, aí você vai rolar as testemunhas, né? Porque se tu está rolando as testemunhas, tu está fazendo dilação probatória, não é o caso, é só receber a denúncia. Se você precisa de testemunhas para o cara não aceite a denúncia, o cara vai aceitar a denúncia, vai dizer, não, então vou aceitar, a gente vê isso lá no processo, entendeu? Não tem rolamento de testemunha, defesa prévia. Então, mas vamos ver. Cara, agora eu fiquei em dúvida, eu fiquei em D, e você? Eu fiquei em B Peraí, e vamos D. lá.
Mas Então, faz sua análise aí. Eu já estou deixa eu certo que fazer as duas estão rapidamente aqui. corretas. Eu fiquei mais dúvida nessa da D aqui. Acertou o juiz ao não aplicar a regra do 514 do Código Penal, já que o rito especial é previsto apenas para crime próprio. Beleza, de funcionário público. Uma vez citado, o prazo para apresentar a Ah, tá resposta errado. Já vi o é erro. o B, né? O D está É o errado, B. né? Tá errado, tá errado. A Uma parte de uma vez citado, o palavrinha. prazo. Qual? Apenas? Ah, Não. tá. Aqui, ó. Acusação. Resposta preliminar. Acusação é 10. Entendi, Entendeu? entendi. Eu não tinha observado isso, não, mas aí ia ser, o meu chute ia ser a D errada. Não, tá errada. É a B que é a resposta da questão. É a letra B que Então, está certa. Ela a, está eu, errada porque a resposta à acusação é 10 dias, não é 15. A resposta preliminar é 15. Entendeu a entendi, palavrinha? entendi. Porque Vamos lá. após a preliminar de 15 que vai ter a resposta à acusação, A que é 10, né? acusação. De novo, a resposta primeira é resposta preliminar. Depois que eu aceito a A denúncia, você acusação vira. é comum, é igual ao Código E Civil, depois que eu Penal. aceito a denúncia, você é um acusado. Aí você vai ter uma resposta à acusação. Entendeu? Você é um réu. Então a letra B, cara, eu ia cair nessa pegadinha. Vamos lá. Nesse caso, o juiz acertou ao não aplicar a regra do 514, pois o rito especial do artigo 513 a 518, o rito dos crimes funcionais, é previsto apenas para crimes próprios de funcionário público, seja nos crimes praticados por funcionário público, exercício da função em razão dela. Uma vez citado o agente, o prazo para a resposta à acusação será de 10 dias, na forma do artigo 396. Correta a letra C? Quem te errou, cara? Volta. Ah, Acusação 10 dias. Espera aí. Acertou o juiz ao não aplicar a regra, já que o rito especial é previsto apenas. aqui tá certo, aqui tá certo a letra C. Eu tinha botado errado, mas a resposta à acusação é 10, não é a resposta preliminar. Agora, aqui, o que está errado na B? Vamos lá, o que é? Não se aplica ao caso hipotético, pois, muito embora se trate de ação penal, que é pura crime, por funcionário público, a denúncia foi prevista em inquérito policial, na esteira do entendimento dos tribunais superiores. Assim, ele entendeu essa parte aqui errada, que se trata de ação penal praticada por funcionário público. Na verdade, não. Na verdade, que ele entendeu mais correta a letra C. Vamos ver o que ele fala. Não tem jeito, é a letra C mesmo. Vamos ver aqui. Eu tinha perdido a C aqui, que eu tinha lido aqui preliminar, tá certo. A resposta à acusação é 10. Na verdade, está invertido aqui. Vamos ver Então a é a B mais. agora. Hum? Não, tá certo. A B está Não, errado mas por vamos causa ver o que, disso. que ele comentou da B. Ele comentou alguma coisa da B aí? Não. Caso Não. se trate de crime funcional, por ter havido inquérito policial prévio, a defesa preliminar de 514 seria dispensável, pois a STJ sumulou entendimento no sentido de que não é necessária a intimação do réu para apresentar a resposta preliminar prevista no 514 do Código de Processo Penal, quando a ação penal está instruída com inquérito policial, súmula 330. Todavia, como dito antes, no caso em tela, não há que se cogitar, aqui, ó, isso aqui é a letra B, não há que se cogitar feito especial nos crimes funcionais. Este que em tela não é um crime funcional. Então, na verdade, eu caí na pegadinha de qualquer jeito. Na verdade, aqui, esse aqui não se trata de um crime funcional. Tá? É, porque Ele crime. vai deixar, né, na verdade, aí não deixaria na verdade, assim, o que ele quer botar na B, ele não deixaria de fazer isso, não é por causa de ter tido inquérito, é porque não é crime funcional, mas correto é a letra C. Entendeu? Então, eu tá aí nessa parte. Trata É, de ação penal que apura crime praticado por funcionário público. É como ele disse, nesse é como se ele caso quisesse ele dizer que era um crime próprio. Quando ele próprio, diz assim, nesse caso praticado aí por. não é. É mais ou menos isso, Entendi. bem pegadinha. Isso aqui é prova para quê? Procurador. Vamos lá. Vamos lá. Bom que não cai mais. FAPEMIS, 2017, Polícia Civil de Mato Grosso, Delegado de Polícia. Leia o trecho a seguir. Não é propriamente a qualidade de funcionário público que caracteriza o crime funcional, mas o fato de que é praticado por quem se acha no exercício da função pública
seja esta permanente ou temporária, remunerada ou gratuita, exercida profissionalmente ou não, efetiva ou interinamente ou por acidentes, quer dizer, por acidente. Nelson Hungria, comentários ao Código Penal, 12ª Isso é edição. agente público, né? Isso aí é a caracterização do Conceito. agente público todo, né? Seja remunerado ou não, temporário ou não. Vamos lá. Acerca do processo e julgamento dos crimes praticados por funcionário público, tem a alternativa correta. Estando a denúncia ou a queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do acusado para responder no prazo escrito por prazo de 10 dias. 15 dias. Errado. O juiz deverá rejeitar a denúncia em despacho genérico, não, né? Despacho específico. Se estiver convencido após a resposta do acusado, seu defensor, da inexistência do crime em processação, caso o acusado esteja fora da jurisdição do juiz, a resposta preliminar poderá ser apresentada por defensor nomeado no prazo de 10 dias? Não, 15 dias também. Se não for conhecida a residência do acusado, se ele é nomeado defensor, a quem caberá apresentar a resposta preliminar no prazo de 10 dias? Não. Não. Vamos lá. A lei processual penal antecipa o contraditório, pois antes da inauguração penal permite a apresentação de defesa preliminar. Eu acho que é a letra E. Vamos ver. Letra E. 14. Na hipótese do processo e do julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, o juiz rejeitará a denúncia quando estiver seguro da inexistência do crime, certo, né? E vai rejeitar a denúncia quando estiver seguro da inexistência do crime, estiver certo da improcedência da ação penal, tiver dúvidas quanto à autoria do crime, você Dúvidas tem não. dúvida e não vai fazer. Então, 1 e 2. Tudo que Onde é que tiver tem? 3 não tem, é 1 e 2. Então, 1 e Porque, ó, 2. eu mataria, vamos supor que eu não matasse pelo saber que era 1 e 2, mas eu sabendo que tiver dúvidas quanto à autoria, então ó, E eliminar todos isso os aqui. demais têm 3. Tenho 3. Cadê? Letra A. FUNESP, o funcionário público processado criminalmente por prática de crime funcional tem o direito às regras do 514 Código do Processo Penal, defesa preliminar. Quando for maior de 60 anos, nada a ver, né? Não. Somente se não for reincidente, também nada a ver. Quando tendo praticado mais de um crime, a soma das penas não ultrapasse 4 anos de reclusão, não tem nada a ver. Não? Isso daí Não, é sempre que a defesa for afiançável. sempre que a defesa for afiançável, certo? Porque se for inafiançável, Não não tem tem a direito, né? resposta preliminar. Letra D. Fundação Carlos Chagas, 2018, Polícia Civil do Rio de Janeiro, Expentor. De acordo com o Código de Processo Penal, nos crimes de responsabilidade de funcionários públicos, quando afiançáveis, certo? A resposta preliminar não é afiançável. O prazo de resposta do acusado antes da recebimento da denúncia de queixa é 10 de dias, 5, 30, cadê o 15? 10. É Não, 10. é É 15. acusado, Cadê? mas é A acusado. resposta. Vamos lá, vamos ler de novo. De acordo com o Código de Processo Penal, os crimes de responsabilidade do funcionário público, quando afiançar o prazo de resposta do acusado, mas é antes do recebimento da denúncia ou queixa, antes, ou seja, antes da resposta à acusação. E está falando da resposta preliminar, entendeu? Antes do Antes da recebimento, denúncia. entendi. Tá Eu dou aí, 15 dias para eu decidir se eu vou aceitar ou não a denúncia, entendeu? Ou a queixa. Então é Então, 15. entendi. Tá ali, a Tem questão que aí ter, tá na última, né? tem que ter cuidado aqui. Você leu acusado, eu já ia também na onda, mas eu tenho que ler aqui e antes. Então, essa resposta antes é a resposta preliminar. Cadê? Letra E, 15. 15 dias. 17. Caso o acusado esteja fora da jurisdição, a apresentação da resposta preliminar poderá ser feita por defensor nomeado no prazo de 15 Certo. dias. Certo, né? Vamos lá. 18. O procedimento especial previsto no CPP não se aplica a todos os crimes funcionais? Espera aí. Eu, Procedimento especial previsto não se aplica. Acho que é todos os funcionários, né? Ou só os funcionários eu fiquei em dúvida inafiançáveis. também. Afiançáveis. O que ele botou aqui? Alternativa correta. Fiquei em dúvida, mas está certo. IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, Instituto de Ambiental, advogado. Mas está dizendo que se aplica a todos. Nos crimes afiançáveis, estando sujeito à denúncia, desta forma fica claro que o procedimento especial para nesse caso só se aplica aos crimes funcionais afiançáveis. Não se aplica. O procedimento especial previsto no CPP não se aplica a todos os crimes funcionais. Peraí, fica aí, rapidinho, que eu vou ler aqui, CPP.
processo Vamos lá, penal, do calma. procedimento Eu especial. fiquei meio em dúvida aí, tá me enrolando esse cara. Tá justificando a banca. Ah, é o rito especial. Rito especial para os partes civis. Acho que ele quis dizer que é o crime inafiançáveis e afiançáveis. Ah, tá, entendi. Agora entendi. Agora, porque eu li diretamente o coisa. Porque o rito especial está dizendo assim, só nos crimes afiançáveis. Né? Nos crimes afiançáveis. Então, não a todos, não se aplica a todos, só nos afiançáveis. Entendi. Esse rito especial. É porque eu vi lá o inafiançável, na verdade, aquele que eu falei, que o inafiançável, o inafiançável tem o rito ordinário e não fala inafiançável lá. Entendeu? Ele só fala o seguinte, do afiançável. Então, a contrário do senso, se o inafiançável não está ali, é porque ele vai seguir o rito próprio, entendeu? E não explicou isso ali, não. Vamos lá, CESP 2019, Instituto Brasileiro, não, Instituto Brasiliense do Meio Ambiente, eu acho. Não, é IBRAM. Procedimento especial, advogado. Procedimento especial prevê que, após recebimento da denúncia, o juiz determinar a notificação do réu para responder por escrito a acusação. Certo. É alguma coisa errada? Prevê que, após recebimento da denúncia, né, o juiz determinar a notificação do réu para responder por escrito a coisa. Certo, né? Deixa eu ver o que é. Errada. Procedimento especial prevê que, após recebimento da denúncia, o juiz Tem que ver mais. determinar a notificação do réu para responder por escrito a acusação. Opa, é esse aqui. Por escrito não é acusação, é resposta preliminar. Entendeu? Apresentação da defesa preliminar. Pegadinha aqui. É porque ele também está separando os itens, está deixando o negócio mais complicado, porque isso aqui provavelmente é a letra A, a letra B, a letra C. Ele adaptou a questão, talvez, não? Então, na verdade, é a resposta à defesa preliminar, não é a acusação. Entendeu? Deixa eu ler só mais uma vez. O procedimento especial, que é o afiançável, Uhum. prevê que, após o recebimento da denúncia, o juiz determinar a notificação do réu para responder à apresentação da defesa preliminar. É porque o inafiançável que não há essa defesa preliminar, né? Tá, tem que se atentar mais a 21, isso. 20, CESP 2019, Bran, advogado. Caso o juiz, diante dos argumentos apresentados na resposta Obrigado. preliminar, se convença da inexistência do crime e da imprudência da ação, deverá absolver sumariamente o acusado. Não vai absolver sumariamente, ele está usando termo técnico. Aí ele vai rejeitar a denúncia, entendeu? Aqui ele rejeitará a queixa ou denúncia. Só absorve quando o cara já está sendo. Depois que ele aceitou a denúncia. Depois Se que ele aceitou a aceitou. denúncia e trouxe a resposta à acusação e viu, não, então, nesse caso, vou absolver. Mas nesse caso, da resposta preliminar, ele pode rejeitar a denúncia ou a queixa. Da resposta à acusação, ele pode absolver sumariamente. Então, 21. Teste 2009, Sejus, Secretaria de Justiça do Espírito Santo, agente penitenciário. No processo dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, no caso de infração afiançável, né, o juiz deve mandar autuar a denúncia e ordenar a notificação do acusado para responder por escrito a acusação no Não é prazo de 15 acusação. dias. Não, por escrito a acusação Não é é acusação. 10 dias. Acho Vamos que lá, é tem esse problema processo. aqui. Aqui ele já botou correto, tá vendo? Vamos subir aí, Tá porque eu vendo? tava. Tá vendo como Peraí, ele não tá? consegui. Ele mesmo tá confundindo o negócio? Aqui, ó. Por escrito a acusação. Ele botou a alternativa errada. Tá vendo? Entendeu? Ele está confundindo aqui. Vamos, Entendeu? vamos reler O aqui procedimento rapidão. especial previsto nos crimes funcionais prevê a notificação para a apresentação de defesa preliminar. Afiançado, o juiz deve mandar atuar a denúncia e a notificação do acusado. Mas eu acho que é porque lá estava a notificação, no caso era
Da defesa prévia. Aí lá estava associado a escrita defesa prévia, que é a acusação, não? Não, mas ele deu isso como correto. Ó, defesa preliminar. Essa aí foi correta ou errada? Pode recebendo a denúncia. Mas aí, deu errado esse aqui. É porque aí, ó, por escrito, a acusação e por escrito ela se aplica apenas à defesa prévia, entendeu? Na acusação, acho que quando ele recebe a acusação, você pode levar outro tipo de documento, sem ser por escrito, pode ser vídeo e outro tipo de comprovação. Vamos ver aqui. Não, mas botou por escrito também. Então, mas aí está aplicando, um está aplicando a acusação e o outro a defesa prévia. É como se o juiz já tivesse recebido a denúncia. Pelo menos foi isso que eu entendi. E o outro está na defesa Vamos lá. prévia, né? Naquela primeira defesa. Pois é, autuar a denúncia. Ele está dando correto a palavra acusação. Essa aí está dando. Pois é, esse aqui tá está errado. correto e esse aqui está errado. Entendeu? Aqui, ó. Responder por escrito a acusação e está dando errada e essa aqui é correta. Entendeu? Mas essa acusação aí está em 15 dias, né? Ó, Sim, mas está prazo de 15 certo. dias. Mas ele botou correto. Ah, é mesmo. Então tá estranho mesmo. Deveria Ele estar 10 confundiu a dias, né? bola. Vamos lá. Eu acho que ele confundiu mesmo. Relação a habeas corpus e ao processo e julgamento dos crimes de responsabilidade funcionários públicos, próximo item. Ao julgar processos que discutem crimes de responsabilidade de funcionários públicos, o juiz deverá rejeitar a denúncia em despacho fundamentado, se estiver convencido pela resposta do acusado ou do defensor da indecência do crime e procedização. Certo. Correto. 23. CESP 2010, Defensoria Pública do Estado da Bahia, Defensor Público. Roger, servidor público estadual, e Rafael, autônomo, praticarem concurso de agente crime afiançável contra a administração pública. A apuração dos fatos feita em processo administrativo disciplinar resultou na demissão do servidor por grave falta administrativa. Caminhada a cópia autêntica do processo administrativo disciplinar, o MP, este de pronta oferta de denúncia aos acusados. Nesta situação, tanto Roger quanto Rafael devem ser notificados para a imputação de resposta à acusação antes do recebimento da denúncia? Não, né? Não, Só Roger. aplica-se só o funcionário público. E está errado, por vários motivos. Mesmo porque o funcionário público foi demitido, ou seja, não mais se encontra ocupando o cargo. Não se aplica o rito especial previsto no 514 e nos seguintes do Código de Processo Penal, conforme o entendimento do STF. Além disso, ainda que fosse aplicável, haveria notificação para apresentar resposta preliminar e não resposta à acusação. Ainda tem isso. Resposta à acusação. A resposta à acusação é apresentada posteriormente, após a citação dos acusados, caso seja recebida a denúncia. Por fim, o rito especial não se aplicaria apenas Roger, caso ainda fosse servidor, não se aplicando ao particular. 24. CESP 2008, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Distrito Judiciário. Nos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, cujo processo unicamente competem aos juízes de direito, a denúncia deverá ser instruída com documentos que façam presumir a existência do delito, não se admitindo para suprir a falta de tais documentos, declaração... Não, se admite. Não se admitindo, se admite. Caso você não traga o documento, você tem que suprir a falta do documento, declaração fundamentada da impossibilidade de apresentação dos mesmos. Ele está dizendo que não se admite, ao contrário, se admite. Tá vendo? Tá errado. Aqui, ó. Aqui, ó. A queixa não será instruída com os documentos. Até aqui estava ok a questão aqui em cima. Mas, caso você não tenha, justificação que passa a presumir a existência do delito, certo? Ou declaração, caso você não consiga, declaração fundamentada da impossibilidade de apresentação, entendeu? E aqui ele está dizendo aqui, ó, não se admitindo para suprir a falta da declaração fundamentada. Aqui ele diz que pode ter a declaração, entendeu? Eu não tenho os documentos, mas eu declaro fundamentalmente que, né, eu não consigo suprir isso. Entendeu? Entendi. A letra da lei. Vamos lá. Amanhã a gente começa outra já. Hoje a gente caiu algumas aí, né?